Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia, seu domingo, a sua semana, que só está começando. Que seja incrível, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Que você seja um anunciador de boas notícias. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Seja essa pessoa que só anuncia boas novas. Uma pessoa positiva, alegre, seja gentil com você e com as pessoas. Em nome de Jesus. Seja uma pessoa grata. Viva o hoje. Você tem hoje para viver. Viva o hoje. O dia que se chama hoje. Faça tudo que você tem que fazer hoje. De forma positiva, alegre, sorria pela fé, deixa o passado. Não olha para a direita nem para a esquerda. Segue em frente, olha para o alto, olha para Jesus. Libera palavras de vida. Seja uma pessoa grata todos os dias ao acordar, prepara sua mente. Anota 10 motivos pelos quais você é grato. Isso vai aumentar a sua percepção e você vai ter uma consciência muito maior da sua vida e você vai enxergar coisas que você não estava enxergando. Aumenta a perspectiva, a sua visão é ampliada e sirva. Sirva. Não diga que você faz algo. Diga que você serve em algo. Aprenda a servir. Para mim, grandeza é nós sermos capazes de viver e fazer as coisas que não param em nós. Viver além de nós. É muito triste quando eu encontro uma pessoa que só vive para ela, só olha para ela, tudo gira em torno dela. Essas pessoas são infelizes porque elas são egoístas e elas nunca estão bem. Nunca estão bem. Deus nos chamou para uma vida abundante e abundância é plenitude. E você nunca vai ser pleno se você não viver o hoje, se você não for uma pessoa grata, se você não servir. Se você viver só para você, você nunca vai ser pleno. Viva além de você. Grandeza é você viver além de você. E a gente sabe que Deus faz em nós e através de nós. Ele nos chamou para que Ele possa fazer através de nós. Seja um anunciador de boas notícias. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz. Meu Deus, seja essa pessoa que chega levando boas notícias, proclamando a paz, que a paz seja o seu dominador, como está escrito, que a paz seja o meu juiz. Se eu não tenho paz, eu não quero. Até porque não dá para viver sem paz. Toda vez que eu vejo uma pessoa que não sabe, que é viciada em conflitos, é uma pessoa sem paz. É uma pessoa pesada. O semblante da pessoa é pesado. E Deus não nos chamou para essa vida. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias. Meu Deus, que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina.
Viva dessa maneira. Seja essa pessoa, em nome de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Anuncie que o Senhor reina. Viva nesse nível alto, com integridade, com excelência. Seja a pessoa que combate todo tipo de divisão, de fofoca. Combata isso. Seja essa pessoa capaz de combater, de rejeitar esses sentimentos miseráveis, de inveja, de críticas, julgamentos. Viva num nível mais alto. Não aceita contenda. Deus não opera em reino dividido, onde há rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Não deixa nada tomar seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Alimente, pratique as características de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Ei, obedeça, ame, creia. Seja uma pessoa generosa, liberal e adore. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa obediente. Uma pessoa que ama. Obediência, amor, fé, liberalidade e adoração. E nós não precisamos de sentimentos para poder obedecer. Nós simplesmente obedecemos para amar, porque amor não é sentimento, é atitude. Fé não é sentimento. Você não tem que sentir para poder crer. Simplesmente creia. Você pode não estar sentindo nada, mas creia. Seja generoso, uma pessoa liberal. O generoso prospera. Dai, ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Vai voltar para você numa medida derramada. Deus tem mais do que o suficiente. Mas algumas pessoas nunca vivem essa abundância, porque elas não são capazes de dar o melhor da vida delas, do tempo delas, do dinheiro delas. Elas não são generosas. E Deus está à procura dos adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Todo tipo de gente procura Deus, mas só tem um tipo de gente que Deus procura. Aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, viva para Deus. Se aproxima dEle. Viva de uma maneira grandiosa. Não de uma forma pequena. Quando eu vejo uma pessoa vivendo no passado, agarrada ao passado, alimentando sentimentos miseráveis, eu vejo alguém que escolheu uma vida pequena. Tem pessoas que estão sempre ressentidas, amarguradas, invejosas, estão sempre diminuindo o outro, criticando. Elas estão plantando uma semente ruim. Uma semente extraordinária atrai uma colheita extraordinária. Agora, uma semente ruim vai atrair uma colheita ruim. Em nome de Jesus. Quantas vezes eu vejo gente com raiva das pessoas do presente, culpando as pessoas do presente. Elas estão culpando, elas querem que as pessoas de agora paguem uma conta que não é delas. Mas por quê? Toda vez que eu vejo alguém culpando as pessoas do presente, eu sei que elas estão com raiva
das pessoas do passado, gente que fez mal a elas, e elas não superaram, e elas não perdoaram. Eu sempre digo que você não é culpado, muitos não são culpados das coisas que viveram lá atrás, às vezes sofreram um abuso, uma rejeição, foram muito feridas, mas nós somos responsáveis de sair disso. Nós temos que nos levantar e tomar a decisão de que nós não vamos viver uma vida pequena, baseada em sentimentos, com raiva do mundo, arrumando desculpas, justificativas. Quantas vezes eu vejo gente arrumando desculpas. Tem desculpa para tudo. Não fazem o que tem que fazer. Estão sempre reclamando. E tão ofendidas, e tão iradas, e descontroladas, com ódio do mundo. Isso não ajuda. O Senhor te ama. Pagou um alto preço pela sua vida. Ele deixa o tempo inteiro claro o quanto você é importante. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. Você não nasceu, não foi gerada para uma vida pequena, miserável, lamentável, infeliz. E às vezes a miséria da pessoa não é nem financeira, é uma miséria interna. Uma miséria interna, a pessoa não tem abundância dentro dela. Ela não tem realização, ela não tem paz, ela não tem segurança. Ela não está fazendo nada de bom para ninguém. Ela acorda e vai deitar pensando nela, no que alguém vai fazer por ela, ou não fez por ela. Né? Tem gente que vive essa vida cobrando, né? Que alguém né? me faça feliz, né? Que alguém faça ela feliz, e quando algo acontece, ela culpa as pessoas, eu perdi minha paz por sua causa, eu estou assim por sua causa. Você não é bom o bastante. E não, o Senhor não nos chamou para uma vida assim. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E viver essa plenitude, uma vida abundante, é você crer que é com Deus, é em Deus que nós vamos encontrar. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então é em Deus que nós vamos encontrar justiça, que nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar alegria. Que nós vamos nos tornar pessoas melhores, generosas, abundantes, felizes, doadoras de paz, de boas notícias, de boas novas, de salvação. Quantas pessoas que me testemunham. Outro dia uma mulher me contou que ela ganhou a família dela inteirinha para o Senhor. Por quê? Ela disse que eu era uma pessoa louca. Louca. Ela disse, eu fiz a loucura de agredir meus pais, até fisicamente. Eu fiz a loucura de cobrar de todo mundo, de acusar todo mundo, de pesar a vida de todo mundo. Eu era uma pessoa insuportável. Eu pensava em morte todos os dias. Ela disse, bispa, eu não sei se tem alguém mais egoísta do que eu fui. Porque assim, eu nunca encontrei alguém tão egoísta, com tanta raiva como eu. Eu vivia com ódio, eu vivia com raiva, eu achava que todo mundo me devia. A culpa era de todo mundo.
eu tinha uma mentalidade assim, tão miserável. Eu vivia tomada por sentimentos horríveis. Ela disse, eu era uma pessoa endemoniada. Eu brigava no trânsito, eu brigava com as pessoas, eu xingava as pessoas, eu acusava as pessoas, eu deduzia, eu julgava, eu caluniava. E ela disse, eu cheguei num ponto que eu já não dormia mais. Eu tinha problemas espirituais horríveis. E foi por conta disso, o diabo aparecia para mim. Eu comecei assim, eu tinha medo de deitar. E aí, ninguém queria estar comigo. Eu vivia sozinha. Sozinha. Porque eu era uma pessoa insuportável. Só que eu não via. Mas naquele desespero, ela disse que o desespero dela era tão grande, o medo dela era tão grande, que ela começou a procurar. Ela começou a procurar. E olha que coisa forte. Ela disse que veio dentro dela um dia, foi como se ela ouvisse mudança de vida. Ela disse, bispa, não foi alguém, foi o próprio Deus que me indicou. E ela disse que logo no primeiro programa que ela encontrou, eu descrevi ela. Ela disse, bispo, você foi me descrevendo a pessoa que eu era. Foi um negócio assim tão forte, que era como se você estivesse olhando nos meus olhos. Eu fiquei em choque. Mas como eu estava desesperada, morrendo de medo, e na verdade eu via que as pessoas eram felizes, porque ninguém me suportava, e ali eu comecei a trilhar um caminho diferente. Ela disse que ali ela nunca mais, ela começou a maratonar, ela disse, bispo, eu queria te ouvir, porque eu só tinha paz. Ela disse que depois um dia eu preguei sobre o Davi, que tocava a harpa e o Saul era liberto daqueles demônios. E ela disse, pois você, bispa, era a minha harpa. Quando eu te ouvia, eu tinha paz. Quando eu te ouvia, eu tinha alegria. Tanto que eu não conseguia mais, eu fui me viciando em ouvir. Mas Deus permitiu que aquilo se estendesse até me fortalecer, porque ele sabia que se eu fosse liberta já de cara, de início, eu ia voltar para a minha vida, aquela vida bagunçada. E aí ela disse que foi ouvindo. Ela parou de fumar, parou de beber, fumava maconha, parou. Ela disse, eu vivia relacionamentos assim, absurdos. Ela disse, até para casa de swing eu fui. Eu me apresentava como bissexual. Eu fazia assim, eu vivia uma vida assim, totalmente bagunçada. Mas eu fui liberta. E ela disse, foi ouvindo, dia e noite, porque eu não conseguia dormir. E eu só tinha paz e segurança com você. Era como se você fosse a minha grande companhia. As suas palavras me davam força e me ajudavam. E eu fui começando a ter uma fome, uma vontade de mudar. E ela disse, eu mudei. E eu mudei de tal maneira, que o dia que eu dobrei meus joelhos, porque aí você foi falando, eu fui pegando os programas, e você falando, você tem que fechar as portas, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, você tem que reparar, E eu fui reparando.
eu devia dinheiro, eu caluniei pessoas, eu ofendi demais minha família, e eu saí pedindo perdão para todo mundo, corrigindo, buscando meios de pagar, porque eu estava desesperada para sair de tudo aquilo. E ela disse, com isso, eu me tornei uma outra pessoa, tão diferente, que hoje toda a minha família se converteu. Porque eu era um caso perdido. Ela disse que hoje a família dela procura ela, pede oração para ela. Ela cuida dos pais. Ela disse, o mal que eu causei aos meus pais, eu quero reparar isso todos os dias, sendo a melhor pessoa que eu puder. Ela disse, eu estou trabalhando, estou ganhando bem. Minha mãe vivia lutando para poder aumentar a renda. Ela fazia uns salgados, umas coisas. Eu pedi para ela, eu estou cuidando dos meus pais, cuidando das pessoas, paguei todo mundo, pedi perdão, confessei minhas mentiras, arrumei minha vida. E com isso, quando viram o tamanho da mudança, eu ganhei minha família inteira. Ela disse, antes eu era uma tribulação, eu era um peso. Hoje eu me tornei um instrumento de bênção. Ei, o Senhor está falando com você. Ele te ama. Ele está aqui dizendo que Ele tem uma obra linda com você. Que Ele tem uma vida poderosa. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito. Ele não quer que você viva uma vida pequena. Você não foi gerada para uma vida pequena, destruída, miserável, imoral. Quantas pessoas que estavam se autodestruindo, mas um dia se tornaram, ao ouvir Jesus, ouvir a palavra, se tornaram essas anunciadoras de boas novas, passaram a proclamar a paz, a levar boas notícias, a proclamar salvação, a falar, o meu Deus reina, o meu Deus reina. Ei, levanta. Deus não te chamou para uma vida pequena. Realeza é a sua identidade. Ministério é a sua missão. O ministério de levar cura, boas novas, salvação. Intimidade com Deus é a sua força. E as pessoas que têm vivido assim, que têm crido nisso, estão impactando outras pessoas. Estão vivendo uma vida poderosa, uma vida abundante, uma vida linda. Quantas pessoas que decidiram ser uma bênção e elas estão sendo uma bênção. Deus te chamou para que você seja uma bênção, um instrumento de bênção. Aquele instrumento que leva paz, salvação, boas notícias, boas novas, vida. Levanta. Ele não te chamou para uma vida pequena, dominada por sentimentos miseráveis, demoníacos. Mas Ele está te chamando, levanta. Ele está dizendo, levanta. Eu te gerei para grandeza. Levanta. Eu te gerei para uma vida gloriosa. E não para ficar aí num mundinho pequeno, dominado por sentimentos lamentáveis. Ele está te chamando. E eu tenho certeza que se você der ouvidos hoje a Deus, você vai se levantar e vai se tornar essa pessoa poderosa aqui, ó. Essa anunciadora de boas novas. Essa pessoa que leva a paz, que leva a salvação, que leva a vida, que leva a alegria. Que quando chega
As pessoas dizem, ai, que bom que você chegou. Você me trouxe paz, você me traz paz, você me faz tão bem. Quantas pessoas que dizem isso, que hoje elas ouvem isso, elas nunca pensaram que um dia ouviriam. Como você me faz bem. Como você me faz bem. Ela fala, que as pessoas falam, você me faz tão bem, eu gosto tanto da sua presença, você me dá tanta paz. Ela construiu um relacionamento bonito com a família, principalmente com os pais. Por quê? Porque agora ela está cheia de Deus. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa poderosa, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que leva paz, boas notícias, alegria. Vamos. Deus tem uma obra linda com você. Creia nisso. Abra o seu coração para Ele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida abençoada, querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, impactado, alegrado os corações, enchido de esperança, que tenha causado uma fome, uma sede por essa vida linda, por essa vida abençoada. O Senhor está chamando pessoas para uma vida nova. O Senhor quer reescrever a história de vida de pessoas, Senhor, que talvez não vê nem saída, que ninguém acredita mais. Mas o Senhor é especialista em pegar coisas mortas, perdidas e restaurar completamente. Eu oro para que hoje essa palavra tenha entrado e que essa pessoa receba força, ânimo para se levantar e se curvar diante do Senhor. Ó, meu Deus, abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de salvação, de mudanças, de entendimento, de libertação. Que hoje vidas estejam sendo libertas de toda cegueira, de toda dureza, que estejam sendo curadas para a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias, Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa, dá discernimento, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo tocadas profundamente, Senhor, que estejam com fome do Senhor, que estejam sendo libertas, despertadas, estejam se curvando diante do seu chamado, porque eu sei que o Senhor está chamando por pessoas aqui. Muito obrigada por tudo. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, às 9. Eu vou realizar a reunião das primícias para a família amada de Deus, isso em todos os nossos templos. Levante-se e venha, vai ser um prazer te receber com a sua família. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.